Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, como é que tá? Tudo bem, tudo tranquilo. 8h15 da manhã de sexta-feira, 25 de junho. E vamos que vamos, gravando aí numa semana em que pouca coisa aconteceu na política e surpreendam-se, ouvintes, muita coisa aconteceu no Corona. Vamos então para o nosso primeiro bloco, para a gente já entrar nessa questão aí do Corona, infelizmente. Bom, gente, já tinha algumas semanas aí, quer dizer, algumas semanas não, já tem bastante tempo, né, que a gente não dedica um bloco ao Corona. A gente geralmente dava umas pinceladas aqui, umas informações sobre o que estava acontecendo. Na semana passada a gente falou, né, sobre uma nova onda aí, não nova onda, né, mas tem que tomar cuidado com isso, porque ainda eu espero que não seja uma nova onda, mas enfim, começou um novo crescimento aí do número de infectados, pessoas que chegaram do exterior e não ficaram em isolamento. Na cidade onde eu moro, isso aconteceu. Uma menina, na verdade, tinham dito que era o pai de uma menina que tinha ferido, não tinha cumprido isolamento, mas divulgaram essa semana que foi uma menina que voltou de viagem, não cumpriu isolamento, foi para o colégio e infectou um monte de criança no colégio. Obviamente, a responsabilidade é do pai também, né, que mandou a menina para o colégio, mas também teve isso na cidade onde eu moro, numa outra cidade chamada Beniamina. Também teve aí um novo surto de corona e novas medidas estão sendo pensadas aí pelo Ministério da Saúde, medidas que, vamos dizer assim, um retrocesso, né, da situação que a gente vivia aqui até agora. Tinha sido aprovado há menos de 2 semanas atrás, que a gente, no dia 15 de junho, né, que a gente não era mais necessário o uso de máscara em locais fechados, alguns locais específicos, né, nem em colégio isso era mais necessário, mas agora já voltam a falar nisso. No aeroporto agora já é obrigatório o uso de máscaras, e a variante indiana, né, que a gente chama aqui de variante ODI, né, que fala em hebraico, Hã? Delta, é a Delta. A Delta, né? A chamando agora por nomes gregos. A inglesa é a Beta, a indiana é a Delta. Enfim. Pô, rapaz, agora vai ficar complicado mesmo. Agora deram moral pro Corona. E aí, parece, enfim, que a Indiana Delta, vamos falar, a Indiana Delta, né? Porque mistura tudo. A variante Delta, ela de alguma forma, ela dá uma desviada ali da vacina da Pfizer. Começou essa semana também uma campanha mais forte por parte do governo para que os jovens entre 12 e 15 anos se vacinem. E a gente vê aí o número de doentes crescendo, né? A gente passou por várias semanas tendo 10 doentes por dia, 8 doentes por dia, uma média de 150, 180 doentes ativos no país, e agora a gente já está em quase 1.000 novamente. João, eu não sou muito pessimista nesse sentido, não. Eu acho que a gente não vai chegar a uma terceira onda, porque a gente tem uma parcela muito grande da sociedade que foi vacinada. Mas parece que realmente essa variante Delta ela consegue dar um drible ali na vacina da Pfizer, né, cara? Pois é, a gente não sabe, né, qual é o efeito da Pfizer nessa variante, né? Eu vi 2 entrevistas essa semana com o diretor científico da Pfizer em Israel, e ele se esquiva de falar sobre percentual, sobre eficiência. Ele fala: números preliminares mostram que a nossa vacina é eficiente também contra essa variante. Mas uma pesquisa, um levantamento feito pelo jornal Yediot Ahronot, aqui em Israel, mostrou que metade dos novos infectados em Israel são pessoas vacinadas, né? E aí uma pergunta interessante que fizeram para esse diretor da Pfizer foi se, quando ele fala em eficácia da vacina, ele está falando em que as pessoas não vão se contaminar, ou que as pessoas vão se contaminar ou assintomáticas ou com sintomas leves, né? Porque metade dos infectados sintomáticos são pessoas vacinadas, até porque os vacinados não têm que fazer teste se eles não têm sintoma. E a resposta dele foi o seguinte: essa é uma excelente pergunta, a gente ainda não tem registros sobre isso, a gente só tem pesquisas preliminares. O que a gente sabe até agora é que o número de pessoas que desenvolveram sintomas em estado grave, o número de pessoas vacinadas que desenvolveram sintomas em estado grave, é muito pequeno. Então a gente não sabe qual o nível, qual o tipo de prevenção da vacina da Pfizer. Isso deixou o Ministério da Saúde um pouco apreensivo, porque por várias questões. Primeiro, que a gente não sabe até que ponto a vacina ela é eficiente contra essa variante. Segundo, se ela é eficiente, a gente não sabe qual o tipo de eficiência dela. Se ela é uma eficiência que impede as pessoas de se contaminarem, aparentemente não é.
se impede as pessoas de desenvolverem sintomas, também aparentemente não é. Se impede as pessoas de desenvolverem sintomas em estado grave, até agora, pelo menos isso vem se confirmando. Os contaminados em Israel, até agora, não, pelo menos os vacinados, não têm desenvolvido a doença em estado grave, né? Então a gente, ok, isso é suficiente? Pode ser. O problema é o seguinte, a gente não sabe se a pessoa que está vacinada, se ela contamina os outros ou não. Então, a gente tem uma quantidade de pessoas em Israel que não se vacinaram, especialmente as crianças e adolescentes de até 15 anos, né? Que são pessoas que apesar de que a contaminação ela não é tão grave para pessoas nessa idade, a gente sabe que tem pessoas que têm crianças com outros problemas médicos de saúde que podem acentuar, que podem agravar a doença, enfim, que pode ser perigoso para elas também. Além disso, a gente sabe que tem adultos que não se vacinaram, a maioria porque não quis, mas também tem gente que não pode se vacinar, né? A gente também sabe que nenhuma vacina é 100%, então se a gente pode contaminar outras pessoas, pode ser que alguma pessoa, enfim, acabe sendo contaminada e desenvolva a doença no estado grave. Então a gente está em apreensão e o Ministério da Saúde está meio atordoado, não sabe o que fazer, né? E aí eles estão pensando se vão... Enfim, a primeira coisa que eles fizeram, na verdade, foi incentivar a vacinação das crianças de 12 a 15 anos. Antes eles tinham liberado as informações que a Pfizer tinha divulgado da pesquisa que eles estão fazendo há quase 6 meses, é de que os riscos são muito pequenos, embora sejam maiores do que para os adultos, mas ainda assim são muito pequenos, então o Estado liberou a vacinação, mas não incentivava. Depois o Estado começou a recomendar a vacinação, tem mais ou menos uns 5 dias. A partir de ontem o Estado começou a incentivar, fazer campanhas de incentivo à vacinação de adolescentes de 12 a 15 anos. A partir de 16, já desde o início, já se podia, né? Então, isso tende a diminuir um pouco o número de contaminados, pelo menos nas salas de aula. Agora a gente deve dizer isso aqui, daqui a pouco está acabando o ano letivo em Israel e a questão da educação vai ficar em segundo plano. Mas todo o resto das crianças ainda não pode se vacinar, né? Então, ainda está desenvolvendo pesquisas, daqui a alguns meses deve sair de 5 a 11 anos, como é que vai ser o esquema, se vacina com uma dose menor, como é que não é. Mas, enfim, então eles começaram a incentivar essa vacinação. As máscaras vão voltar, aparentemente, no domingo que vem, em lugares fechados, né? E uma série de restrições foram colocadas nos aeroportos, né? Agora, os aeroportos são um tema que vale a pena a gente falar, porque está acontecendo uma bagunça desgraçada lá. O Estado tirou uma das cabines de exame dos aeroportos e tinha tirado a obrigatoriedade de uso de máscaras dentro do aeroporto também. Agora, olha que absurdo, né? No avião você precisa usar máscara, mas no aeroporto você não precisa mais, né? Então, todo mundo que estava no lugar fechado, com risco de ser contaminado, várias pessoas não vacinadas, em vários lugares do mundo, não precisavam usar máscara, chegavam no aeroporto e pronto, pode baixar a máscara. Faz não sentido isso. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi voltar o uso de máscaras no aeroporto. Mas estava uma confusão desgraçada, porque a empresa que eles contrataram para fazer o exame de corona não estava preparada para abrir um stand de vacinação no aeroporto. Então, o Ministério da Saúde, o Ministério dos Transportes teve que se reunir, tomar uma decisão urgente. E aí o primeiro-ministro chamou a ministra do Interior, da Saúde, dos Transportes, da Segurança Interna, todo mundo para fazer para cuidar do que estava acontecendo no aeroporto. Aparentemente a situação agora ela tá sendo melhor trabalhada, mas aí a gente perdeu alguns dias de algumas pessoas que podem ter sido contaminadas no aeroporto de bobeira, sem nenhuma razão, né? Outra situação que está sendo trabalhada agora em Israel é o acompanhamento da quarentena, porque quem vem de determinados países tem que fazer quarentena. Quem não está vacinado e volta para Israel tem que fazer quarentena. E não estava tendo nenhum acompanhamento disso, né? Apesar de que a gente sabe que tem multa, né, de 5.000 shekel para quem não faz quarentena, e até pouco tempo atrás você podia ser enquadrado numa queixa criminal, não estava tendo controle sobre quem está fazendo quarentena e quem não está. E aí a polícia voltou a acompanhar isso, né? Mas não tem tornozeleira, não tem mais a questão dos hotéis. Tornozeleira agora, na verdade, é pulseira aqui em Israel. Algumas pessoas estão recebendo pulseira, não sei qual o critério, mas em Israel nunca funcionou isso, né? E aí, enfim, a discussão vira política, né? Aí a ministra da Educação, Yifat Shasha Bitton, quem acompanha o nosso podcast sabe que ela era presidente da Comissão da Corona e ela é uma das principais vozes contrárias ao isolamento social e a afrouxar, né, as regras, enfim, no momento de crise, a afrouxar as medidas de restrições. Ela já está rodando a baiana, dizendo que estão causando histeria no Ministério da Saúde, que ela sabe que tem focos lá que querem causar histeria para conseguir mais orçamento, e sabe bem quem são as pessoas, e que nenhuma decisão vai ser tomada no Ministério da Educação sem que ela seja parte da decisão. Enfim, já está jogando contra a própria coalizão.
O Likud está dançando em cima disso, dizendo, olha só, a gente entregou o país para vocês sem corona, não deu nem 2 semanas de governo, a corona já voltou. É como se o governo atual tivesse tomado alguma decisão em relação a isso, né? Como se a polícia, que não faz controle nenhum sobre a quarentena, né, fosse uma adesão do novo ministro da Segurança Pública, né? Então, faça-me um favor, vamos ser razoáveis. É verdade que o governo está metendo os pés pelas mãos em algumas decisões já em pouco tempo. É verdade, e a crítica tem que ser feita. O Ministério da Saúde está perdido em relação às restrições, igualzinho antes, né? Não mudou nada. Enfim, por que vamos esperar para ver se bota máscara em lugar fechado? Porque não quer causar histeria na população? A população já está histérica. Bota máscara, o que custa obrigar a botar máscara em lugar fechado? Não muda, enfim. Porque é minha liberdade. Olha, está tendo surto, a gente não sabe a eficiência, tem uma variante nova, obriga o uso de máscara em lugar fechado, ponto. Esse é o mínimo que você tem que fazer, né? Amanhã, hoje, na verdade, que em algumas horas vai ter a Marcha do Orgulho LGBT em Tel Aviv. Milhares de pessoas, talvez dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de pessoas vão estar nas ruas em Tel Aviv. Por que não recomendam o uso de máscara? Né? Por que não fazem isso? Já que você não vai proibir o evento da noite para o dia. Por que você não recomenda o uso de máscara, pelo menos? Você pode contaminar um monte de pessoas ali. A gente não sabe quantas pessoas ali estão e não estão vacinadas, quem ali está levando o vírus, quem não está. Enfim, o que não pode é a oposição, que estava até 2 semanas no governo, ficar descendo o pau, porque o governo está deixando a corona voltar, quando, na verdade, a política pública é a do governo anterior até agora. Ninguém teve tempo de instaurar nenhuma política pública no momento atual. Você pode tomar algumas decisões pequenas, mas, enfim. O diretor-geral do Ministério da Saúde é o mesmo do Yuli Edelstein, que é o anterior, que é o Rezilev. O Nitzan Horowitz ainda não trocou o diretor, porque não é razoável que ele troque o diretor agora. Né? Enfim, bagunça desgraçada. A cidade de Biniamina fica localizada entre Tel Aviv e Haifa, mais ou menos, um pouquinho mais perto de Haifa, talvez. Ela é a primeira cidade a ficar vermelha em Israel, naquela categoria de 4 cores que tinha sido feita no ano passado, metade do ano passado. Ela ficou vermelha desde março ou abril, não tinha nenhuma cidade vermelha em Israel. Ela ficou vermelha. Uma outra cidade já estão laranjas e amarelas. Aqui, a cidade que eu moro, Kfar Saba, tá tendo um surto agora, mas a cidade ainda está verde. Mas a tendência é que estão esperando que hoje, o resultado de sexta-feira dos exames, o número de contagiados passe de 200. E se o governo não fizer nada, não tomar uma atitude enérgica, a gente vai chegar facilmente a 300, 400 na semana que vem, porque tem escolas com grande número de contagiados que não fecharam. Enfim, e você sabe que você tem que fechar a escola, né? As pessoas não estão vacinadas ali, né? E, enfim, mas eu vou deixar isso para lá. E eu queria só voltar no tópico que a gente terminou o podcast passado, que naquele momento era só uma noticiazinha, que é em relação às vacinas que o governo israelense ia doar para os palestinos, né? Para a autoridade palestina. O governo anunciou na sexta passada que ia repassar, na verdade, vacinas, doar é uma palavra equivocada, repassar entre 1 milhão e 1 milhão e 400 mil vacinas para a autoridade palestina, vacinas da Pfizer, que estão aqui em Israel, para que os palestinos sejam vacinados. Enfim, a autoridade palestina ia decidir para onde iam ser destinadas as vacinas, quanto ia para a Cisjordânia, quanto ia para a faixa de Gaza, isso ia ficar a critério do Ministério da Saúde palestino. Um dia depois, o Ministério da Saúde palestino, depois de receber parte das vacinas, disse que não podia aceitar, porque elas não obedecem ao critério de segurança do Ministério da Saúde palestino. Em outras palavras, elas tinham um vencimento muito próximo. Algumas até junho e algumas até julho, né? E a maioria até julho, e que eles não iam poder usar as vacinas assim, e que isso não interessava. Okay? Agora é importante dizer como é que foi estabelecido esse repasse. Israel, né, não estava doando nenhuma vacina para os palestinos. Eles estavam repassando vacinas que Israel tinha para os palestinos, que Israel vai receber novas vacinas em setembro e outubro, okay? E os palestinos vão receber outras vacinas em 2022. Então Israel quer, mais ou menos, se livrar dessas vacinas que tem aqui, para vacinar uma população que não está vacinada, a população palestina, e os palestinos, achando que os palestinos iam aceitar isso numa boa e que iam, enfim, e que ia ser uma situação de que os dois lados ganham. Só que os palestinos, eles estão dizendo que se Israel for receber as vacinas que iam para os palestinos depois, essa situação não é interessante, porque eles não sabem se o sistema de saúde deles pode ser rápido o suficiente para vacinar essas pessoas, pelo menos com as que vencem em junho. Okay? E aí eles recusaram e depois voltaram a negociar. Não sei que fim teve, até, não foi divulgado nenhum fim dessa negociação. Imagino que algum acordo eles devem chegar. Agora, o Ministério da Saúde palestino está acusando Israel de tentar se dar bem em cima das vacinas que iam chegar para os palestinos, que no final das contas elas são trocadas, né? Israel ia receber essas vacinas em vez dos palestinos receberem. Isso aí é adiantado.
E Israel está dizendo que o acordo estava fechado, os palestinos, que eles assinaram o acordo, sabiam das condições das vacinas e recusaram esse repasse por causa de manifestação das ruas, né, na autoridade palestina, dizendo não vamos deixar Israel fazer propaganda positiva em cima da questão das vacinas, fazer política, diplomacia de vacina para cima dos palestinos. Enfim, qual o lado certo da história? A gente não sabe exatamente. Ficou um pouco feio para o lado de Israel ter que, enfim, quando foi visto repassando vacinas que estavam com vencimento de menos, enfim, o vencimento era para menos de 2 semanas, né? A gente não sabe quantas eram para junho, quantas para julho, os números não foram divulgados. Enfim, eu não duvido das boas intenções do ministro da Saúde israelense, do Nitzan Horowitz, em relação aos palestinos. Ele é de um partido que realmente busca o entendimento com os palestinos e tal. Obviamente que ele não podia doar vacinas para os palestinos, porque o procurador-geral ele já vetou que Israel doasse vacinas para outros países no passado, fizesse diplomacia de vacinas com outros países, né? E a Suprema Corte até agora está avaliando essa situação, mas pode ser que Israel não possa fazer repasse de vacina, na verdade, doação de vacina. O repasse, sim, é permitido, porque Israel não está perdendo essas vacinas, ele vai recuperar depois, então nessa situação é permitido. Acho que ele tentou fazer o que ele podia, mas não ficou clara a situação. Tem que ver aí, enfim, a gente tem que receber mais informações para saber o que foi que impediu isso. Mas é importante a gente esclarecer o fato, porque na semana passada a gente deu uma notinha muito curta, porque era informação que a gente tinha no momento, era uma nota do Twitter, né? E agora a gente tem um pouco mais de informação, ainda que a gente não tenha a informação completa. Bom, só alguns comentários rápidos também. Eu concordo plenamente com você, João, com esse negócio. Por que não falar logo para as pessoas usarem máscara? E vamos voltar para a máscara. Não tem o que fazer, na minha opinião, né? Eu, por exemplo, 5 minutos antes da gente começar a gravar, eu fui no mercado comprar um leite para fazer um café. Eu e o mercado, a essa hora, eram 8 da manhã. O mercado já estava cheio, né? Porque hoje é sexta-feira aqui, as pessoas cozinham para o Shabat. Então todo mundo vai no mercado cedo também. O mercado fica lotado já a partir dessa hora. Já estava cheio, o mercado estava lotado, mas estava cheio. Só tinha eu e mais 2 pessoas de máscara. E uma das caixas, uma das meninas que trabalha na caixa, estava com a máscara no queixo, o que não é muito efetivo, né? Então, enfim, só tinham 3 pessoas de máscara no mercado. Na creche dos meus filhos, da minha filha, a gente voltou a ser proibido de entrar na creche. A gente fica do lado de fora ali e as moças, né, as professoras, elas vêm pegar as crianças. Na verdade, não tem muita gente respeitando isso também. Eu vejo que há alguns pais que entram nas creches, nessa creche em específico, mas também pouquíssimos pais vão de máscara. Eu estou sempre andando de máscara agora. Na creche do meu filho, a gente pode entrar até a sala dele. A gente entra não só no prédio, né, onde tem 4 salas, são 4 turmas diferentes, e a gente pode entrar até a sala. Até um mês atrás a gente não podia fazer isso, agora a gente pode, mas também muito pouca gente bota máscara, e é um ambiente de crianças, né, que não são vacinadas. Isso é o que é o mais interessante, né? As pessoas podem ser aí portadoras do vírus, né? Eu acho que é importante a gente dizer isso que você também colocou, João, que as pessoas que que foram vacinadas e estão ficando doentes, elas estão tendo sintomas muito, muito a menos, né? Acho que só teve uma em estado que chegou a ser hospitalizada, ou seja, a vacina da Pfizer nesse momento, pelo que tem sido dito, né? Tem sido apresentado aí, ela realmente ela transforma o corona numa gripe, o que é extremamente positivo. Mas, por outro lado, a gente tem uma parcela aí da população que não está vacinada, né? Principalmente as crianças. E essa semana eu tive um caso que muito interessante, que não sei se é interessante, mas enfim, me deu um certo nervoso. O pai de umas alunas minhas, que já foi meu aluno também, foi levar as meninas na aula e eu perguntei, e aí, quando é que você vai voltar, não sei o quê? Aí ele falou, não, eu tô louco para voltar, quero voltar, mas eu tenho uma pergunta, você já pode, quem não se vacinou, já pode treinar? Aí eu falei assim... Pode, agora já tá liberado, mas por que você não se vacinou? Aí ele virou, olhou pra minha cara, assim, fez aquele sinal de forte, né? Igual o Gabigol faz quando faz gol, né? E virou e falou assim, tá vendo? Eu não me vacinei e tô aqui inteiro. Aí eu falei, você tá inteiro porque a gente se vacinou. Porque se ninguém tivesse vacinado, possivelmente você também não estaria inteiro, porra. Porque a gente já tá na mesma situação que a gente tava um ano atrás. Falei, cara, olha só a cabeça do maluco, meu irmão. Enfim, ainda queria tirar onda com a minha cara que não se vacinou e tá aí. Não acredito na vacina. Eu falei, tu não acredita em Deus. Na vacina, pô, não é questão de acreditar ou não, né, malandro? É ciência, pô. Mas enfim, tem certas coisas que a gente não dá muito para discutir também. Mas é isso, vamos então passar aí, esperar, né, que essa
crise do corona, nova crise do corona acabe rapidamente. Enquanto isso, a gente passa para o nosso segundo bloco para falar sobre a política israelense essa semana. Salve, salve, ouvintes. Uma rápida atualização sobre o corona. São 9h45 aqui em Israel, no momento em que eu estou editando o podcast. Saiu, né, através da porta-voz do Ministério da Saúde, novas orientações para que, a partir do meio-dia, vai ser obrigatório novamente o uso de máscara em ambientes fechados. Também há algumas orientações em relação a ambientes abertos para que as pessoas evitem aglomerações e, em caso de aglomerações, também usem máscara, mesmo que sejam ambientes abertos. E, inclusive, eles dão o exemplo da marcha do orgulho LGBT, que vai acontecer hoje em Tel Aviv, para que as pessoas estejam com máscara. Isso em função do aumento aí do número de novos doentes aqui em Israel. Bom, se a gente tiver mais informações, novas notícias, a gente volta e é isso aí. Grande abraço. Bom, gente, nesse bloco agora a gente tem 4 notícias para vocês aí, vamos com calma, uma por uma. A primeira delas a gente já começou a comentar na semana passada, tem a ver com a Lei da Cidadania, que é uma lei que ela prevê a unificação, né? Não é da cidadania, não, é da união, né, de famílias, né, que ela tem a ver, obviamente, com a cidadania. Agora começaram a chamar de lei da cidadania. A cidadania Roca Ezrahut, é verdade. Familiar. É verdade. Mas ela só para explicar, né, o que a gente comentou na semana passada, é que ela prevê a unificação ou não, né, de famílias, no caso da unificação de famílias de cidadãos árabes que vivem em Israel, com cidadãos, não sei nem se eu posso chamar de cidadão, mas enfim, com palestinos que vivem na Cisjordânia. Eu não sei o nível de cidadania, né, que a gente pode aí colocar nessa questão. Mas enfim, com palestinos que vivem na Cisjordânia e palestinos que vivem em Israel, que são cidadãos de Israel, eles se casam e não é permitida a união de famílias. Essa lei ela tem que ser renovada anualmente. E agora é o período que ela está para ser renovada. A votação é na próxima quarta-feira. A coalizão não tem maioria para aprovar essa lei. É uma lei muito polêmica. Por exemplo, os partidos da esquerda sionista não são a favor dessa lei. O RAM, né, que é o Partido Islâmico, também não é a favor dessa lei. E isso coloca a situação, né, a coalizão, em maus lençóis. A Ayelet Shaked, ela falou que ia colocar a lei para ser votada de qualquer forma e empurrou a batata aí para o colo do Likud e da oposição. Falou, olha só, vocês não são sionistas de direita? Então vocês têm que aprovar essa lei. O Likud disse que não aprova, ou que, enfim, tá, né, naquela batata quente ali, mas vai ser uma lei que vai colocar mais uma vez essa coalizão em prova, né, não, João? Não, essa situação está muito interessante e a verdade é que ela pode causar uma crise no governo já com menos de um mês, uma crise bastante grave, eu diria. Porque primeiro parecia que o primeiro Uram, né, esse era o problema. E o Uram começou a falar, não, vamos criar uma lei que seja uma coisa nem lá nem cá, né? E aí o pessoal da unificada dizia, como assim nem lá nem cá? Tipo, uma lei racista, você não pode ser você quer uma lei pouco racista ou muito racista? Tipo, enfim, o que o Uram está querendo, o Uram está dizendo o seguinte, eu cobro um preço para votar nessa lei que eu não concordo, que é que as pessoas que já estão casadas aqui, que vocês possam dar para elas o status de residente em Israel, né? E a gente aprova a lei para os próximos. Enfim, basicamente isso que o Uram está tentando costurar com o governo. E o governo está tentando não depender da oposição. Okay? Eles estão tentando constranger a oposição para que a oposição seja obrigada ou a votar com o governo ou a votar contra os seus princípios, né? E garantir que a coalizão vai votar toda junto. Mas eles pensavam que o Uram estava no caminho certo, pelo jeito eles estão começando a perder elementos da própria base, né? O deputado Issaoui Frisch, do Meretz, ontem disse, eu não vou votar nessa lei, ponto, ainda que isso custe o meu cargo de ministro. O cara não tem nem 2 semanas como ministro e já está colocando o cargo à disposição caso ele tenha, enfim, nessa situação, né? Ele já disse, eu vou votar contra. A deputada do Partido Trabalhista de Samarânia também disse que essa lei, do jeito que está, ela não vota de jeito nenhum, né? Que ela não quer que a coalizão caia, que ela está disposta a fazer esforços, mas que essa lei, do jeito que está, ela não tem como votar. A gente está falando de 2 deputados árabes, o Meretz ainda tem mais um deputado árabe, enfim, que já seriam 3 para somar os 4 do Uram na coalizão de 61, né? Ou seja, que pode cair para 54. E aí é muito fácil que a oposição derrube essa iniciativa.
Só que se a oposição derruba essa iniciativa, foi o que o Marquinhos colocou. Aí o governo vai dizer o seguinte, vocês aí da direita que queriam isso, por que vocês não votaram a favor da lei? Vocês estão colocando os interesses de vocês acima dos interesses nacionais. Agora, essa lei não está no acordo de coalizão. Então, teoricamente, os partidos não são obrigados a votar junto da coalizão. Essa lei não está no acordo de coalizão, mas ela está sendo tratada como se fosse uma questão de disciplina de coalizão. Quem votar contra vai receber sanção, né? E a gente não sabe o que vai ser. A gente pode receber sanções. Enquanto isso, a gente está aí observando as crises e quem vai votar contra, quem vai votar foi e tudo mais. O partido sionismo religioso, para não ser mal visto pelo seu eleitorado, porque o Chassi e o judaísmo da Torá já disseram, a gente vai votar contra e dane-se. O mais importante para a gente agora é derrubar o governo. O partido sionismo religioso é o seguinte, a gente está escrevendo um novo projeto de lei para substituir esse para ser votado. Então a gente vai votar contra esse para que o nosso próximo projeto seja votado, né? Ou seja, uma maneira de tentar sair pela tangente e votar contra. Mas o negócio é que na Knesset, quando você tem dois projetos de lei sobre o mesmo tema, eles têm que ser discutidos e tem que chegar num acordo sobre qual projeto vai ser votado, e esse projeto do sionismo religioso não vai entrar para votação, a menos que eles apresentem esse projeto daqui a 6 meses, né? E daqui a 6 meses talvez não dê mais tempo. E aí o Likud começou a falar que tem que fazer uma lei básica sobre imigração, para regularizar tudo, porque isso é que vai resolver o problema. E aí os elementos do governo falam, vocês estão falando isso agora, mas tiveram 12 anos no poder. Por que vocês não escreveram um projeto dessa lei básica antes, né? Agora vocês estão criticando o projeto de lei que a gente está fazendo, e vão votar contra? Enfim, essa lei talvez, ela vai entre domingo e quarta, ela deve ir à votação, né? E vai ser muito interessante ver, primeiro, qual vai ser o resultado, segundo, quais vão ser os desdobramentos dessa situação. Que o governo dependa da oposição para conseguir aprovar uma lei que é importante como essa, já mostra muita fraqueza do governo, ela também mostra uma esperteza. E a Ayelet Shaked, ela jogou muito bem, porque ela vai sair bem de qualquer maneira. Porque ela escreveu um projeto de lei de direita para dizer para o seu eleitorado, aqui, a gente é de direita, ó, esse projeto de lei que eu estou escrevendo aqui, e se a oposição vota contra, ela vai dizer o seguinte, a gente é muito mais direita que eles, tá vendo? Eles não aprovam, eles colocam os interesses pessoais deles na frente dos interesses do Estado. E se eles votam a favor, ela ganha, porque o projeto de lei que é aprovado é o dela, né? Então, ela jogou muito inteligente para ela, para o governo não se sabe, porque se por acaso o projeto não for aprovado, a gente vai ter uma crise na coalizão, ainda que ela possa usar a retórica de que o Likud está jogando para eles mais que para o país, para a coalizão isso não serve para ela, mas para a coalizão isso não serve. E o que vai acontecer, a gente não sabe. Então, realmente, esse pode ser um fator desequilibrante para o governo aí. É isso. Cenas do próximo capítulo, do próximo episódio, né? A gente na próxima semana vai estar comentando sobre isso. Bom, uma próxima notícia aí dessa semana é que, enfim, foi acertado entre o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o atual primeiro-ministro Naftali Bennett, que o Bibi, enfim, vai deixar a residência, não a presidência, né? A residência oficial em Balfour, né? Em Jerusalém, no dia 10 de julho, é isso aí, daqui a 2 semanas, o Bibi tem que deixar a residência oficial, não queria largar o osso, e aparentemente isso vai acontecer, vamos ver, né? Tá? Eu acho que eu vou lá observar a mudança, cara, e ver a mulher dele saindo de Balfour vai ser uma alegria muito grande. Mas, João, eu tenho que confessar uma coisa, cara, toda vez que eu vejo televisão e aparece vídeo do parlamento, eu vejo o Bibi sentado no parlamento, que é raro, né? Era uma coisa rara nesses últimos 12 anos, só quando tinha aí uma votação importante, alguma coisa, mas ele sentado no parlamento e sentado, não na primeira fila, sentado ali lá na cadeira da oposição, me dá um alívio no coração, meu coração ri, cara, posso dizer isso, cara. Tu acha que ele sai de bola? Vai ter que largar o osso, não vai ter como, não, né, ele cara? ele vai sair. Ele já combinou a data, enfim, é certo que ele vai sair, mesmo que ele consiga derrubar o governo até então, se ele derrubar o governo, ele não assume o primeiro-ministro, né? Ele tem que sair. 2 semanas, será que 2 semanas ele vai conseguir? 10 de julho ele sai de Balfour, hoje estão fotografando o Bibi fazendo tudo, né? Hoje fotografaram ele passeando na praia de Queiçaria de manhã, de terno e gravata. Terno e gravata, cara? Não larga esse terno, hein, cara? Porra. Pois é. Quando ele foi pro Rio, ele até botou um pouco mais confortável, jogou bola na praia. Bibi joga bola bem, não sei se você já viu os vídeos dele quando jovem e mais velho, consegue fazer uma altinha bem, tem uma habilidade. Estranho para quem morou nos Estados Unidos, mas enfim. Vou botar ele pra arrumar um cargo para ele no Beitar, cara. Pode ser, um treinador aí. Enfim,
Mas vai sair de Balfour finalmente, né? A gente comentou na semana passada, uma questão simbólica. Quem vai ficar mais satisfeito com isso, pelo menos quem deve estar botando mais pressão para o Bennett ir logo para lá, se é que ele Os vai para lá vizinhos mesmo, dele, né? são os vizinhos dele, porque as manifestações na frente da casa dele estão todos os dias, com muito barulho, e não é manifestação normal, é só xingamento, né? Não tem, tipo, é só. As pessoas estão lá xingar. Ontem eu fui para Netânia, ontem o psicólogo fica em Netânia, em Iranana, ontem o psicólogo fica em Iranana, que é onde vive o Bennett, pelo jeito passei perto da casa dele, porque de repente eu vi uns 2, 3 outdoors ali, prometeu tem que cumprir, né, com frase dele que vai tirar o Hamas de Gaza, vai eliminar o Hamas de Gaza, primeiro-ministro agora sem cumprir, enfim, estão botando muita pressão nele, na frente da casa dele, não deve estar a vida muito fácil para ele ali em Iranana, nem para a família dele, mas enfim, é uma escolha deles também ficar ali. Se eles forem para Balfour, não é que vai ficar mais fácil em Balfour do que em Iranana, mas, enfim, os manifestantes contra o Bibi, eles continuam lá na Balfour, continuam fazendo manifestação até ele sair de lá. Eles falaram que vão continuar lá. Enfim, o que também já está, né? Já dá para parar com isso. Ele já combinou a data de sair, dá para ficar tranquilo. Mas eu vi na televisão e no rádio também, eu vi muita os vizinhos, né, do Bennett falando que as manifestações são muito agressivas, né, como você falou aí, é o tempo todo e são sirenes, fogos não, mas é sirene, eles colocam barulho também como se fosse a sirene de foguete, né, até 11 da noite, eles gritaria, enfim, uma coisa, os vizinhos falando, pô, meus filhos... Na TV, eu vi isso também, que o prefeito de Iranana foi agredido também Foi por eles. agredido isso num café. Olha só que doideira, meu. O nego perdeu a linha total, cara. Perdeu a linha. Isso é aquilo que a gente vem comentando, né? Eu acho que eu comentei isso num episódio. Isso é um legado dos 12 anos do governo Netanyahu, que ele transformou a política nisso, né? Nessa coisa aí de um desrespeito total, as pessoas perderam o limite completamente, completamente. E aí a gente entra numa discussão interessante sobre os limites da democracia também, né? O limite do direito do cara de fazer uma manifestação e, enfim, eu acho que o cara tem que ter o direito de manifestar em frente da casa do primeiro-ministro, mas a partir do momento que a manifestação se torna uma coisa tão abusiva, tão agressiva, eu não sei se o cara começa a ter se o cara ainda pode ter esse direito, né? E eu vou, assim, eu não sou a favor desse primeiro-ministro, não, né? As pessoas sabem, né? Mas, enfim, a gente tem que entender também que não dá, cara, não dá. Mesmo que ele vá para Balfour, para quem não conhece, assim, a casa fica isolada, ela fica no meio de uma área residencial, mas a rua, ela foi fechada. Então, com portões enormes, né? Além de dezenas de policiais. Então, ninguém tem acesso à casa, fica ali, a casa fica no meio, assim, uns 50 metros. Então, os manifestantes ficam longe da casa, mas tem vizinho. E é no centro de Jerusalém, né? Você tem ali, é uma das ruas centrais de Jerusalém. Então, não é que, mesmo ele indo para Balfour, no caso, outros vizinhos reclamarão, né, das manifestações, caso elas se mantenham nesse ritmo aí e nessa violência. Bom, a próxima notícia desse bloco tem a ver com comissões de investigação, né, que foram aí 2 pontos que foram levantados por essa coalizão, né, pela oposição na época ainda, durante o governo Bibi, que uma delas tem a ver com o caso dos submarinos, que é um caso em que o Israel, no caso, o Bibi, né, no caso, teria autorizado a venda de submarinos alemães para os egípcios, e colocando em risco aí a segurança de Israel, porque falam que são submarinos que eles têm enfim, são armas que têm um poder muito grande, esses submarinos especificamente, e poderia desequilibrar a balança militar aqui na região. O Bibi aprovou, há uma série de discussões, o ex-ministro da Segurança, Bogué Alon, ele diz que tem muita coisa suja por trás aí dessa pasta e dessa questão aí, né, dos submarinos. Ele falou que se ele contar o que ele sabe, o bicho pega. O Benny Gantz quer abrir uma comissão de investigação. Há setores dentro da coalizão que não estão muito afim, né, principalmente o Yamina e também o Guidon Sar, né, do partido Tikva Hadashah. E uma outra comissão de investigação é a que tem que investigar o caso aí do acidente, vamos chamar de acidente, que aconteceu no Har Meron. Incidente, né? Incidente, né? Não foi nenhum acidente. No Har Meron,
que a gente comentou, né, na festa de Lag BaOmer, quando milhares de ortodoxos vão ao túmulo do Rabino Shimon Bar Yochai, houve esse incidente que deixou aí quase 50, foram 45 pessoas mortas, e até hoje, isso tem quase 2 meses, não foi aberta nenhuma comissão de investigação para apurar o caso. Tem que se levar em consideração, né, é importante lembrar mais uma vez, que o ex-ministro ex-ministro do Interior, o Amir Ohana, do Likud, ele aprovou a realização do evento junto com o ministro da Segurança... o ministro do Interior, o ministro da Segurança Pública, que era o Amir Ohana, aprovou a realização do evento, e o ministro do Interior, que era o Ari Ederi, e das religiões. E das religiões, né? Que é o Ari Ederi do Shas, né? Que ambos eram parte aí da coalizão, também aprovou a realização do evento, e agora eles tentam fugir dessa comissão de qualquer jeito. Eles tinham aprovado a realização de uma comissão em que esses ministérios indicariam membros da comissão, né? O que é uma não vou chamar de pizza, mas eu vou chamar de falafel, né? Um falafel enorme aí, obviamente, né? Ninguém ia querer responsabilizá-los. Como disse o Ohana, né? Ele é responsável, mas ele não é culpado, né, cara? Enfim, e aparentemente o governo agora vai criar uma comissão pública, né? Uma comissão que não será chefiada por deputados, e sim por um juiz, para que possa investigar o que aconteceu em Meron e apontar aí quem são os culpados desse incidente que deixou 45 mortos. Eu acho que essa comissão do submarino vai ser mais difícil de sair do que a outra, hein, cara? Não, vai, porque tá tendo crise no governo, né? A outra comissão saiu. Vamos começar pela comissão investigativa do caso do desastre em Meron. Essa saiu já, o governo já aprovou, já tá caminhando. Né? O que alegam o Ari Ederi e o pessoal dos judaísmo da Torá, que por serem contrários a essa comissão, é patético. Eles dizem, não, a gente não é contrário à comissão. A gente só acha que essa comissão, não pode ser que faça uma comissão que não tem nenhuma pessoa as pessoas que participam dela nunca foram para Meron. Só que os membros da comissão não estão decididos. Como é que eles já estão dizendo que a comissão vai ser formada por pessoas que nunca estiveram lá antes, né, que nunca participaram do evento, se os membros nem estão lá ainda, né? Eles estão buscando qualquer argumento para poder dizer que eles não são contra a comissão, são contra a maneira como as coisas estão sendo feitas, mas que, na verdade, eles estão morrendo de medo do resultado que pode ser essa comissão, porque eles sabem também que a população ultra-ortodoxa é a favor da comissão, em sua maioria, ou pelo menos em grande parte, porque eles querem responsabilizar os culpados por isso, né? Um deles chegou a dizer, o Pindros, né, que é um deputado do Judaísmo da Torá, disse: a gente tem que parar de olhar para o passado e olhar para frente, tem que parar de olhar culpado e tentar só buscar o meio de como isso não acontecer de novo. Enfim, peraí, cara, você vai responsabilizar as pessoas que fizeram isso? Tipo, pera um segundo, para você olhar para frente, você precisa também olhar um pouco para trás, né? Você precisa, enfim, que as pessoas que tomam uma decisão, para você entender o que aconteceu, por que isso aconteceu dessa maneira? Porque se alguém tem ganho político por isso, e você não responsabiliza essa pessoa, ela pode voltar a fazer isso, né? Não é só técnica a questão, ela também pode ser política, ela pode ser, enfim, pode ser uma série de coisas. Então, e ele sabe disso, ele está tratando o ouvinte como um idiota e óbvio que não é. Então, essa comissão já tá avançando, ela vai acontecer. Eu espero que ela produza um relatório interessante para que a justiça possa julgar. Apesar de ser ridículo o que o Ohana falou, é verdade, né? Ele é responsável, mas ele não é culpado até que a justiça condene ele por isso, né? Então vamos deixar a investigação acontecer e a justiça pode condená-lo ou não, né? Vamos ver se ele vai ser culpado mesmo pelo que aconteceu ou não. Eu imagino que se tiver erro ali, né, ele vai ter que assumir esse erro. E ele vai acabar assumindo culpa também. Mas, enfim, querendo ou não querendo. A outra comissão, a do caso dos submarinos, é muito mais complexa. Porque o procurador-geral, Avichai Mendelblit, ele decidiu não abrir uma pasta, não incriminar os investigados nessa comissão, não levar essa situação para a justiça. E ele engavetou esse caso. Mas o Mandelblit, quando esse caso aconteceu, ele era secretário do governo. E tem muita gente que acredita que o Mandelblit tem razões pessoais para que esse caso não vá parar na justiça, porque isso pode incriminá-lo. Então, ele engavetou a situação. E de todas as pastas que o Netanyahu está sendo acusado, né, das 4 pastas, essa com certeza é a mais grave de todas. Porque, além de corrupção, e a gente não sabe exatamente quem estaria sendo beneficiado, embora tenha alguns indícios, de pessoas próximas do Netanyahu e tudo mais, a gente sabe também que, nesse caso, isso afeta a segurança nacional.
porque tem vendas de submarino pro Egito que foram escondidas dos órgãos de defesa, né, pelo primeiro-ministro. Tem ali também tem uma compra de submarino com orçamento público para defesa a mais do que era recomendado. O submarino não custa 3 milhões de dólares, né? Custa papo de 400 milhões de dólares. É um valor muito alto, né? Então, o 400 milhões de shekel é um valor muito alto, muito significativo para o orçamento da defesa, qualquer orçamento, o orçamento do Estado de uma maneira geral. E esse é um caso que ele fere a segurança nacional. Sabe? Se esse caso se comprova que ali teve corrupção, que se comprova que teve dolo, aí ele ultrapassa suborno, fraude, abuso de poder, ele entra para outros tipos de crime, né? Então, o Gantz ele não ficou satisfeito com essa situação e ele falou, eu, como ministro da Defesa, vou abrir essa comissão de investigação e pronto, e acabou. Só que, enfim, ele pode propor, né? É uma comissão que ela também é legislativa, também é jurídica, e ela não precisa, teoricamente, do procurador-geral. Mas aí o Yamina e o Nova Esperança, eles não querem que essa comissão seja aberta. Enfim, o Guidon Sara ficou furioso com essa posição do Gantz, dizendo que ele está jogando para ele mesmo, que ele não está fazendo as coisas em conjunto com o governo, que ele está esquecendo que existe uma coalizão, já está achando que trabalhar com união ali. O Gantz, na verdade, ele é a pessoa que joga mais sozinho de todo esse governo, mais até que o Uram, que busca menos entendimentos, né? Ele, enfim, é compreensível isso, a gente podia estar sendo primeiro-ministro daqui a pouquinho, caso esse governo não emergisse, né? Ele abriu mão de ser primeiro-ministro para isso, embora ele não tenha recebido pouca coisa, né? Mas, enfim, ele joga sozinho às vezes, ele quer mostrar protagonismo, ele quer crescer, ele quer se vingar também do Netanyahu de alguma maneira, e ele quer abrir essa comissão de investigação, e o Sar, ele falou, peraí, eu sou ministro da Justiça, você não pode fazer um negócio desse sem tá colaborando comigo, e a Mina também não gostou muito dessa posição, e isso ainda vai dar problema. Por que o Yamina e o Nova Esperança, justamente os dois partidos da direita, principalmente, e o Israel Nossa Casa também, mas eles não estão, acho que eles não se importam muito com essa comissão ser aberta. Por que justamente esses dois partidos estão se posicionando de maneira contrária? Porque os dois partidos têm uma base de eleitores da direita que ainda não engole muito a posição da justiça contra o Netanyahu, né? Acha que a justiça às vezes persegue o Netanyahu, ainda que sejam, enfim, tenham eleito votar nesses dois partidos e não no Likud, né? Principalmente por causa do Yamina. O Yamina não quer se indispor mais ainda com essa bancada de eleitores, com seus eleitores de direita. O Nova Esperança, eu acho que esse caso ele é relevante, mas não tanto. Eu acho que é mais importante para eles o fato de que o Guidon Sar é o ministro da Justiça e ele quer ser a pessoa que vai tocar os processos judiciais daqui para frente, não o Benny Gantz. Ele não quer dividir protagonismo. Então, enfim, essa guerra não terminou ainda não. Essa comissão pode ser que não seja aberta, mas vai ser muito interessante se ela for, porque eu quero muito saber o que aconteceu nesse caso dos submarinos. Eu não me convenci com a posição do Mandelblit de jeito nenhum de engavetar esse processo. Eu desconfio muito do Mandelblit nesse aspecto e desconfio do Mandelblit de maneira geral. Mas, enfim, acho que eu gostaria muito de escutar depoimentos, de ver quem as pessoas estão envolvidas, né, de ver uma comissão séria investigando esse caso, porque eu acho que ele tem muita água para rolar ainda por aí, debaixo dessa ponte. Eu quero ver, eu queria ver essa comissão aí do submarino também, dar aquela emergida, né, cara? Sair debaixo d'água. Eu queria ver isso pesquisar, mas eu acho que essa é aquele tipo de comissão que a chance de não ser aberta, ela é muito grande. Ela é maior do que a chance de que ela aconteça. Já houve outras comissões aqui também, Israel, nesse sentido, mas enfim, vamos ver. Vamos ver o que vem aí. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente comentar de outras notícias que agitaram o cenário aqui essa semana. Bom, gente, a primeira notícia desse bloco é sobre o Irã, né? Na noite de quarta para quinta-feira, na quinta de manhã, né, a gente recebeu a notícia aí que houve mais uma explosão em usinas nucleares do Irã, né, em fábricas de equipamentos nucleares do Irã, que foram feitos por drones, né? O Irã ele não acusou Israel diretamente, como muitas vezes acontece, mas nesse caso não acusou Israel diretamente, mas parece que foi uma das fábricas em que são produzidas partes para centrífugas, né, avançadas de enriquecimento de urânio, foram atingidas, o que deu aí, mais uma vez, uma pancada no projeto nuclear iraniano, né?
ela mais uma vez isso acontece, né? Recentemente a gente também teve outras explosões, outros ataques. Teve também um ataque eu esqueci o nome dele agora, até era um nome complicado, mas enfim, a um dos cientistas iranianos que foi morto num ataque que foi sensacional, e esse aí, inclusive, saiu aqui na televisão israelense explicando como é que foi, então é muito provável que Israel tenha realmente tido aí envolvimento no caso, mas enfim, é mais uma pancada na relação aí na questão do projeto iraniano do Irã, no momento, né, em que o novo presidente do Irã foi eleito, ele assume daqui a alguns meses, em outubro, setembro, outubro, se eu não me engano, a gente está aí no andamento, no meio, né, das negociações sobre o projeto nuclear, sobre se o que vai ser permitido ou não para o Irã em seu projeto nuclear, né, junto com os Estados Unidos e Europa. Isso voltou desde que o Biden assumiu as negociações. Mas, de alguma forma, de qualquer forma, né, se realmente Israel está envolvido nessa situação toda, o que é provável que esteja, mostra aí que mesmo com o novo governo, a política continua a mesma, né, cara? Continua. O Bennett deixou isso claro. O chefe do exército israelense, né, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o Ramatkal, né, Aviv Kochavi, está nos Estados Unidos agora, e ele tocou nesse ponto, né? Na verdade, ele foi para isso, para tentar estabelecer uma mesma linha entre os dois países em relação ao Irã, mas, enfim, certamente Israel não. Nenhum governo que assumisse o lugar de Israel agora, pelo menos com os candidatos possíveis, ia aceitar um acordo com o Irã, porque, enfim, pelo jeito, Israel tem informações pelo Mossad que o acordo não fez com que o Irã reduzisse o enriquecimento de urânio, né? E foram feitas várias ações no Irã por parte enfim, por parte do Mossad durante esses anos todos, né? Esses que a gente ficou sabendo ultimamente não são as únicas. Várias outras ações foram. Já teve centrifuga que era importada pelo Irã, que Israel interceptou no Líbano. Teve um monte de coisa que a gente está sabendo agora há pouco. E esse caso agora, ele aconteceu, na verdade, o Irã ele não acusou Israel. Eu acho que eles não querem. Eles disseram que não teve dano nenhum, mas a gente não sabe se é verdade. Eles não acusaram Israel, acho que eles não querem outra vez que Israel enfim, outra vez ter que dizer que Israel está atacando o Irã, porque fica feio você atacar tantas vezes assim, não dá nenhuma resposta, né? Então eles não acusaram Israel, mas não tiveram como negar que teve um ataque a essa fábrica. Enfim, eles outra vez disseram que não teve danos, eu duvido muito, era uma fábrica de centrifugas pesadas, né, de todo tipo. Enfim, agora o que a gente está percebendo nessa situação? Qual é o momento em que essa fábrica foi atacada? É justamente quando eles estão negociando um novo acordo com o Irã. Okay? O que Israel está fazendo? Israel está mostrando para o mundo inteiro duas coisas. Uma, a gente não vai aceitar esse acordo. Olha só, enquanto vocês estão negociando, a gente está atacando. Okay? E a segunda coisa que Israel está fazendo é tentando fazer com que o Irã perca a cabeça ali, né? Sabotar o próprio Irã. E o Irã, de repente, diga, vocês param Israel, não tem acordo. Enfim, mas o Irã, difícil que o Irã tome uma postura dessa, né? Então Israel está tentando sabotar as coisas ali, está tentando criar realmente problemas, né? Para que as coisas saiam um pouco de controle, tipo, nessas negociações, e que elas não sejam fechadas. Então manda o Ramatkal para os Estados Unidos, bombardeia o negócio ali, tudo isso durante as negociações não é por coincidência, né? Essa foi a primeira ação tomada contra o Irã pelo Naftali Bennett como primeiro-ministro e pelo Barnea como novo chefe do Mossad, é importante a gente dizer. Enfim, agora o que vai acontecer com isso, cenas dos próximos capítulos. Pois é, cenas dos próximos capítulos e vamos ver o que vem para frente. Bom, então vamos agora mais uma notícia, né? Que a gente comentou rapidinho disso, o João falou que tem um pouco a ver com isso que aconteceu no Irã. O Ramatkal, né, o chefe do Estado-Maior israelense, o Aviv Kochavi, ele está nos Estados Unidos agora, já tem um período que ele está lá, né? Justamente quando ele está lá, aconteceu esse ataque aí à usina a fábrica, né, no Irã, mas ele vem negociando aí uma série de coisas com o governo americano, tanto o apoio militar quanto a política, né, que vai ser desenvolvida por Oriente Médio. Será que vem coisa diferente aí, cara? Não, olha, a verdade é que em relação ao Irã, eu duvido que ele consiga convencer o governo Biden de não fazer o acordo, mas ele pode conseguir alguns termos ali em comum entre os dois países, né? Até porque o que ele vai fazer lá, e o mais importante é o que não é publicado, né, do que ele acorda lá. Mas o que ficou mais, o que saiu na mídia israelense, que é importante, é que o Kochavi disse mais de uma vez pro
o chefe do exército americano, né, para o chefe do Estado-Maior do Exército norte-americano, que é razoável supor que haja, em breve, uma nova tensão com grupos terroristas na faixa de Gaza. Né? Ele soltou isso, né? Ele falou isso lá para os americanos, ele sabia que essa informação ia correr, ou seja, a situação não está tranquilizada ainda. É verdade que em 2014, quando acabou, ainda se falava também sobre isso, acabou que a gente ficou 7 anos sem ter uma grande operação lá, mas enfim, imediatamente depois não estava muito claro o que ia, o que não ia acontecer. Bom, ontem Israel liberou o espaço para pesca dos palestinos, né, do jeito que eles queriam, também liberou a entrada de mais produtos. A questão do dinheiro ainda tá nebulosa. O líder do Hamas em Gaza, o Sinwar, disse que, Yahya Sinwar disse que se esse dinheiro não entrasse rápido, o Hamas ia começar uma nova escalada de violência, com mais balões incendiários e com protestos na grade, na fronteira, né? Não falou de foguetes contra Israel, mas enfim, ele ameaçou numa nova escalada. Mas, enfim, o Egito tentou intermediar, botar panos quentes. Pode ter essa atitude de Israel de proibir agora a pesca, de permitir a pesca, de permitir a entrada de mais produtos, pode ser também a resultado desse entendimento. O clima, mesmo com o Sinwar falando isso, o clima dentro do gabinete de segurança era de otimismo em relação ao que ia acontecer com a faixa de Gaza. Enfim, a gente escuta de um lado uma coisa, do outro lado outra coisa, não sabe muito o que esperar. Talvez o Kohav esteja querendo botar uma pressão nos Estados Unidos, ou esteja querendo preparar os Estados Unidos para uma iniciativa de Israel, talvez. Né? Talvez o Bennett tenha um plano realmente de entrar em Gaza enfim, e tentar limpar a Gaza do Hamas, vai saber. Né? Seria uma operação longa, seria uma operação que custaria muitas e muitas vidas, principalmente do lado palestino, obviamente, mas também do lado israelense. Muitos soldados morreriam, se Israel tem que entrar em Gaza assim, e cujo resultado a gente não sabe se é bom, né? Porque, enfim, primeiro, se você tira o Hamas, você vai botar o quê? Vai botar o exército de novo em Gaza? Para que eles fiquem morrendo na mão de atentados o tempo inteiro, os soldados fiquem morrendo o tempo inteiro lá, né? Você vai botar o exército sem cidades israelenses para que você tenha pelo menos uma base, você vai recolonizar Gaza, enfim. É difícil acreditar numa medida dessas, né? Mas, enfim, o Bennett é primeiro-ministro, também era difícil acreditar que o Bennett ia ser primeiro-ministro há pouco tempo atrás. Há muito tempo atrás também, né? Eu nunca achei que fosse o Bennett primeiro-ministro. Então, vai saber o que ele pode chegar a fazer. Pois é, eu não sei nem se... uma coisa que tem que ser dita também, né? Esse avanço no enriquecimento de urânio no Irã, né? Ele aumentou muito também depois que os Estados Unidos saiu do acordo e o acordo foi para o espaço, né? Isso é importante a gente deixar claro, que o acordo com o Irã acabou. Não tem acordo hoje com o Irã. Estão reconstruindo o acordo. Então, esse negócio de dizer, tá vendo que o Irã tá chegando porque não teve acordo, então o Irã correu atrás do que era dele. Né? Se o acordo tivesse sido feito, a gente possivelmente, né? Óbvio que a gente não pode falar em si, né? Mas assim, possivelmente o Irã não estaria nesse nível de enriquecimento, porque como parte do acordo, tem fiscalização, né, tem controle sobre o que está sendo produzido, né, e qualquer tentativa do Irã de produzir urânio, de enriquecer urânio por fora do acordo, ia ter consequências muito graves. Então, é importante... Sem dúvida. Sem dúvida, o acordo ele foi pior do que o não acordo. É pior, com certeza. Ele é pior do que o acordo, porque ele permitiu que o Irã enriquecesse livremente, e os números mostram isso. Né? O Irã está mais perto da bomba atômica que nunca teve antes. Na verdade, hoje eu não sei, depois que já explodiu Natanz, a gente não sabe exatamente, mas até a explosão de Natanz é isso. Agora, com certeza, a política das sanções não deu certo. O Trump achava que ia derrubar o regime com sanções, ele enfraqueceu, botou o Irã numa crise econômica, mas está muito longe de derrubar o regime. Sim, no Irã não tem oposição étnica e tribal que nem tem no Iraque. Você não pode buscar os xiitas para lutar contra os sunitas para lutar contra os xiitas, no caso do Irã, os xiitas estão no poder. O Irã tem uma maioria xiita esmagadora, não tem dissidência quase. Enfim, a oposição está esmagada, né? A oposição ao regime militarmente não tem condição de você armar essas pessoas, o regime é muito forte. E você matar o regime de fome também é muito difícil, não se aproxima de uma coisa dessa. Então, sim, a jogada é totalmente equivocada. Agora, o que a gente está vendo é que o Irã está caminhando para conseguir a bomba, e que Israel acredita cada vez mais que a única chance de evitar que o Irã consiga a bomba é intervindo militarmente. Né? Pelo menos os governos sucessivamente estão cada vez mais convencidos disso. Né? E parte da esquerda também, o Barak acredita nisso piamente. A questão é se dá para fazer uma intervenção militar, se dá para explodir os reatores nucleares iranianos, que nem Israel fez com os do Iraque há exatos 40 anos. Né? Eu acho difícil, o Irã não tem um só, é um país muito mais forte militarmente que era o Iraque, né? E eles estão muito mais preparados para
uma possibilidade de ataque israelense ou americano no Irã. Então, e é um país maior também, enfim, eu acho difícil. Então, tinha que começar a se acostumar com a possibilidade do Irã conseguir a bomba nuclear. E aí o que vai acontecer, eu não sei, mas, enfim, também desde 1945 ninguém explode uma bomba nuclear, vai saber. Pois é, vamos ver se torcer para que diplomaticamente isso não aconteça. Bom, e uma última notícia do bloco, ela tem a ver com questões aí relacionadas ao divórcio e casamentos e divórcios aqui em Israel, lembrando ao ouvinte que não existe, né, o casamento civil aqui, tudo é feito pelas cortes religiosas, né, pela Rabanut, pela corte islâmica ou pela corte cristã. Cada uma das religiões, né, ela controla aí ela rege, né, não controla, né, vamos dizer, rege suas cerimônias religiosas, e essa informação é passada posteriormente ao Ministério do Interior, que valida, né, as uniões, mas não as uniões religiosas, porque, como eu disse, não há uniões civis. Inclusive, esse é um ponto aí que esse governo, né, gostaria de tratar, esse novo governo nacional, coalizão, gostaria de tratar, mas vai ser também um tanto quanto complicado. Mas agora a questão é sobre o divórcio, né? Porque quando divorcia tem que dividir bem. E como é que fica isso aí, João? Pois é, essa semana a Suprema Corte tomou uma decisão, né, teve uma apelação na Suprema Corte, por um caso bastante específico, né? Mas, enfim, tudo é jurisprudência, já não tem nem Constituição, então tudo é jurisprudência, né? O que aconteceu? Como o Marquinhos explicou bem, os tribunais religiosos, eles regem não só as cerimônias, mas a vida familiar das pessoas, né? Os casamentos, divórcios, todas essas questões, os enterros, todas essas questões são regidos pelas autoridades religiosas em Israel, no caso do judaísmo é pelo rabinato, né? Que está na mão da ortodoxia desde a criação do Estado, inclusive não reconhecendo as correntes não ortodoxas do judaísmo. Mas, enfim, essa semana o Bagatz, a Suprema Corte israelense, tomou uma decisão que interfere na política do rabinato em relação à divisão de bens no divórcio. O rabinato entende, de uma maneira geral, não sei se como consenso, como maioria, mas era uma política constante do rabinato, de caso a esposa traia o marido, ela perde o acesso aos bens, ela perde a parte dela na divisão de bens caso haja divórcio, né? Vale lembrar que, segundo a lei judaica, se a mulher trai o marido deve pedir o divórcio. Ele não pode perdoar a esposa, ele deve pedir o divórcio. Então, a gente sabe de casos de pessoas que escondem que isso aconteceu para não ter que pedir o divórcio, porque isso é um caso que deve acontecer o divórcio. Enfim, pela lei judaica mais antiga, inclusive a mulher era apedrejada, e não é surpreendente que algumas correntes até hoje em Israel defendam esse tipo de coisa, mas obviamente que a lei israelense proíbe o apedrejamento de mulheres adúlteras no país. Mas, enfim, a mulher, então, que se divorciava, ela perdia os bens, perdia a sua parte na divisão de bens. E a Suprema Corte interviu nessa política e disse que isso não é legal, enfim, existe uma lei em Israel de igualdade perante a lei, uma lei básica, e diz que você não pode fazer uma diferenciação da mulher para o homem, e que a traição não pode cancelar acordos, né? A menos que esse acordo de traição esteja escrito no próprio contrato de casamento. E mesmo assim, isso há de ser ainda avaliado pela justiça caso essa opção seja escolhida. Então, o que a Suprema Corte fez? Diz que ainda que a mulher traia, o rabinato não pode decidir que ela não tem direito à sua parte na divisão de bens do divórcio. Hein? O que é um pouco um baque para a ortodoxia, porque eles tratam a mulher adúltera como uma criminosa, praticamente, né? Perdendo acesso a quase tudo e sendo jogada no meio do nada, porque uma mulher adúltera quase nunca consegue se casar de novo, e uma mulher que não consegue se casar e perde seus bens, o que ela faz da vida, né? Enfim, mas essa foi a decisão. Mais uma decisão sobre as bizarrices da influência religiosa na vida do civil israelense, né? Mas não deixa de ser interessante. A gente queria comentar aqui um ouvinte. Enfim, certamente isso interessa a parte dos nossos ouvintes. E não deixa de ser uma boa notícia. Com certeza, sem sombra de dúvida. Vamos só torcer para eles não arrumarem formas de burlar essa lei também e continuar mantendo essa bizarrice aí em prática. Pois vale lembrar, uma coisa importante lembrar, como não tem casamento civil, as pessoas seculares, elas também estão submetidas ao divórcio pelo rabinato. Okay? Então, essa norma do rabinato valia para mulheres adúlteras seculares, né? Adúltera é feio falar isso, né? Mas, enfim, é o termo técnico para isso, né? Mulheres que traem o marido no casamento, seculares também podiam perder essa parte. Então, não é uma questão que envolve só a população ortodoxa, ultra-ortodoxa.
é uma questão que envolvia toda a população israelense. E agora não vai mais ser assim. Pois é, pelo menos eu acho que no lado dos seculares, né, eu acho a tendência, não sei, não dá para dizer, né, que a tendência é que essa lei seja cumprida, eu acho que seja maior, né, porque como a gente sabe também, na parte da população religiosa, né, eles se protegem, eles criam as suas próprias relações ali de política e de proteção, então eu acho que também tende muito a fugir, né, a evitar que as leis mundanas, vamos dizer assim, sejam aplicadas. Mas enfim, vamos então passar para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelsinho Burro. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está muito preocupado nesse período com as medusas. Medusas são as águas-vivas que chegam ao litoral israelense, na área do Mediterrâneo, nessa época do início do verão israelense, podem dar queimaduras até de 2º grau. Então o João tem um cuidado consigo e com a sua família para evitar ir para praias onde as medusas cheguem muito perto ali da beirinha da praia, onde ele leva os filhos dele, sempre num horário que o sol não está a pino, ou de manhã cedo ou no final da tarde. Na Liga Israelense de Basquete, o Maccabi Tel Aviv, tradicional Maccabi Tel Aviv, mais vezes campeão. O Maccabi Tel Aviv tem quase 50 títulos no torneio na Liga Israelense de Basquete, foi campeão de novo esse ano. Conquistou a Liga esse ano na final contra o Galil Gilboa, que é um time da Galileia, time do norte de Israel. O Galil Gilboa que foi campeão uma vez em 2010, em cima do próprio Maccabi Tel Aviv. Primeiro jogo o Maccabi Tel Aviv ganhou, depois no segundo jogo o Galil Gilboa conseguiu derrotar e na decisão, no terceiro jogo, o jogo do desempate, acabou dando Maccabi Tel Aviv campeão mais uma vez, que vai representar Israel no principal torneio da Europa, que o próprio Maccabi Tel Aviv já ganhou 6 vezes. E aí na Liga Europa, outras equipes vão representar, como o Apolo Jerusalém, o próprio Galil Gilboa. Tem também a Liga Balcânica, que é uma terceira liga europeia, que também sempre tem algum time israelense que chega e dá uma beliscada. O próprio Galil Gilboa já ganhou esse torneio uma vez, e a Eurocopa, o Apolo Jerusalém já ganhou em 2004. Então é isso aí. Se o futebol israelense deixa a desejar em termos de resultados, o basquete já trouxe muitas alegrias e continuará trazendo. O basquete israelense realmente é muito forte em termos europeus. É isso aí, um grande abraço. Valeu, mestre, obrigadão pelo comentário e te esperamos aí na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Só mandar um abraço pro Nelsinho aí e dizer, Nelsinho, olha só, cara, eu não tô vendo nenhum jogo da Eurocopa não, cara. Não vi nenhum jogo até agora. Não tenho tempo pra essas coisas não. Cara. Não tenho tempo, cara. Nem Copa América, nem Eurocopa. Não vejo nada. Desde a final da Champions League, foi o último jogo que eu vi, que também já foi um caso à parte, eu ter sentado para ver um jogo de futebol. Enfim, mas boa sorte aí com acompanhar a Eurocopa, né? Se você que tem tempo aí para ver os jogos, depois você comenta como é que foi. Pois é, tá difícil acompanhar futebol aqui, cara. Tá complicado mesmo. Beleza. Então, João, a gente volta na... então para quem ainda não... Como é que era o jingle? Você lembra do jingle? Calma aí, deixa eu tentar lembrar. Se você quer saber tudo sobre Israel em primeira mão, não deixe de acompanhar o Twitter do João. Cara, eu vou começar a botar esse jingle aí na introdução do podcast, cara. Eu vou gravar ele com áudio bonitinho. Então aí, beleza. Tô de pira. Publiquei as coisas essa semana aí, enfim. Vamos. Você tem que colocar isso no seu, como toque do seu telefone, cara. Para quando alguém te liga, não toque seu, mas quando alguém te liga, o cara ouve isso. Em vez de ele ouvir aquele sinal te chamando, ele ouve esse jingle, cara. Pode ser. Grava para mim, Beleza. Então a gente se fala na semana que vem para gravar o próximo episódio com as notícias fresquinhas de Israel dessa semana. Valeu, cara. Grande abraço. Falou, Marquinhos. Abraço. Tchau, tchau.